porque determinados conceitos, embora nós possamos aplicar, eles demandam teste e teste e teste. Nem sempre a gente tem. E lá a gente tem o resultado num espaço, num tempo muito curto. E normalmente não é assim que funciona. Tá? Entendi. E a gente falou muito aqui em outras lives sobre perícia criminal, que é muito voltado à técnica, né? Então eu Uhum. também sempre falo em aula que perícia é técnico-científica. E na investigação também a gente não fala assim, como você contou aqui, né? Eu trato com o lado subjetivo da moeda, mas existe Isso. técnica. Você pode Existe falar um técnica. pouquinho para gente disso? Dessas Existe técnicas de técnica. investigação? Existe técnica. A investigação, uma vez eu estava dando aula e eu brinquei. Você quer aprender investigação? Você vai para uma cidade pequena e conversa com aquela senhorinha que fica debruçada na janela, que sabe tudo da vida de todo mundo. É mais ou menos por aí. Você tem técnica para conversar, você tem técnica para entrevistar, você tem técnica para interrogar. Qual é a diferença de entrevista e interrogatório? A entrevista é uma coisa mais informal. A gente está batendo papo aqui, não deixa de ser uma forma de entrevista, e ali você está pensando determinadas informações que eu quero. O interrogatório não, ele é mais formal. Eu conduzo a pessoa até a unidade policial, ou intimo essa pessoa até a unidade policial, e lá eu vou confrontar ela com determinadas informações que eu tenho ou que eu quero obter. Né? Então, existe técnica para você conversar, existe a forma correta de você abordar a pessoa. Né? Eu não posso pedir para um investigador que tenha pouca paciência conversar com uma pessoa que é de difícil diálogo. Né? Tem pessoas que, eu me lembro uma vez que eu fui dar apoio para uma equipe de investigadores daqui do 3º distrito aqui da cidade, inclusive a investigadora hoje ela é perita criminal. E era um cara que a gente tinha esclarecido diversos crimes com ele, um monte de furto, roubo, e depois esclarecemos até um estupro. E no momento da prisão, e ele sempre foi um cara que demorava assim 1 hora para entrar na viatura para ir com a gente. Nesse dia estava eu, meu parceiro, que hoje é delegado de polícia, essa investigadora que hoje é perita, e um outro investigador mais velho que já é falecido. E chegamos lá, chamamos o cara, e o cara mas, nossa, ele fazia todo aquela mise-en-scène, trocava de roupa, aí ele não gostava da roupa, ele punha outra roupa, ele tinha alguns problemas, né? E o investigador virou para mim e falou assim, por que você não fala logo que ele está preso? O cara veio para cima da gente, resultado. Eu com 3 costelas quebradas, o outro investigador que é delegado hoje, um olho inchado, essa investigadora o rosto cortado por conta da algema, o outro investigador todo machucado, tinha que fazer força. Então, assim, você tem técnica, até para falar que o cara está preso. Né? Então, as principais técnicas que nós usamos são entrevistas e interrogatórios, campana, né? A tal da campana é aquilo que todo mundo tem que fazer e todo mundo detesta, que é você ficar, às vezes, enfiado dentro de um carro, olhando para uma porta, esperando a porta abrir. E você fica ali 8 horas. A hora que você abaixa a cabeça para olhar o horário no celular, o cara sai, você não viu. Normalmente é assim. Então a gente faz campana a pé, faz acompanhamento. Às vezes a gente tem que fotografar ou filmar o nosso alvo. Né? Então, às vezes eu estou acompanhando esse alvo. Ele entra dentro de um restaurante para fazer um determinado contato. Preciso entrar lá junto, sentar em alguma outra mesa e tentar fotografar ou filmar esse encontro para buscar informações de quem é essa pessoa que estava com ele. Depende, óbvio, depende do tipo de investigação que eu estou fazendo. Né? Mas, via de regra, é isso. Hoje em dia eu preciso. O investigador hoje, o bom investigador de polícia hoje, ele tem que entender um pouco de informática. Né? A gente já não tem mais como não trabalhar com informática. Às vezes a gente consegue esclarecer crime sentado na frente do computador. Então eu preciso ter essa intimidade. Né? Eu preciso saber conversar, eu preciso saber falar. A gente já passou aquela época que o bom policial civil era aquele cara truculento, que gritava e era um pouco
agressivo e coisas do gênero. Não, hoje a gente precisa realmente que o cara seja profissional de segurança pública. Então, mais ou menos é isso que a gente precisa passar. Entendi, Léo. E aqui teve outra pergunta, eu acho que até da sua amiga perita Eliane aqui. Ela colocou assim, se a técnica de neurolinguística é de uso rotineiro dos investigadores. Hoje em dia a gente está tentando, inclusive eu estou tentando trazer aqui para a minha seccional um profissional para fazer palestra e um pequeno curso de neurolinguística para os meus investigadores. A gente tem curso específico na academia de polícia de interrogatório, né? Uhum. Porque assim, hoje nas minhas equipes eu tenho professor de física, profissional da área de informática, enfermeira, bacharel em direito eu tenho vários, né? Então a formação é muito diferente. E aí eu tenho que nivelar isso. Então a academia de polícia serve para isso. O policial civil hoje, ele entra, ele faz uma série de cursos que são comuns para obter um nivelamento, e depois a academia de polícia ela vai especializar o policial em diversas áreas afins, né? E uma delas é o interrogatório. Então a gente começa com alguns conceitos de neurolinguística e de leitura corporal no curso de especialização, né? E agora eu estou tentando fazer alguma coisa um pouquinho mais específicas. Mas assim, conforme a gente tem graduação e formação, a gente usa assim. Não é uma coisa, não é raro a gente usar esse tipo de ferramenta, não. Dá uma roubadinha, aspas, no jogo. E até nesse mesmo viés de técnica, né? Eu vi uma vez um curso, eu até joguei agora no Google para ver o nome. Não sei se eu vou saber falar, mas acho que chama fisiognomia. Algo sobre interpretação de fisionomia facial, uma coisa assim para entender, a pessoa está mentindo, está hesitando. Existe essa avaliação na prática ou isso é muito necessário também? Não, vamos lá. Aí é muito Light to Me. Aquele outro seriado. Bom, vamos lá. Tecnicamente, existe isso, existe. Não é mentira. Mas não é no nível do seriado Light to Me, né? Mas sim, a gente tem profissionais. Eu tenho um colega que fez um curso desse recentemente e está tendo resultados, alguns resultados. A gente ainda está olhando para ver se são resultados mais consistentes, se isso é replicável, né? Porque não adianta nada eu ter um curso que te deu uma formação, te deu uma ferramenta muito boa e eu não consiga replicar isso, né? Eu preciso de... o curso é muito bom, mas eu preciso que seja o Stephen Hawking fazendo o exame para dar resultado. Eu não tenho 50 Stephen Hawking na Polícia Civil, do estado inteiro. Precisa ser replicado. E eu já tentei conversar com um profissional desse tipo de curso para ver o que a gente poderia fazer para tentar realmente testar isso daí numa escala um pouquinho maior. Entendi. E ainda nessa pegada internacional, de séries, né? A gente tem muitas figuras conhecidas de serial killers, né? Eu coloquei aqui algumas para pesquisar: Ted Bundy, John Wayne, Jack the Ripper, bastante famosas internacionalmente, né? Aqui no Brasil, você também comentou que a gente tem essa figura da pessoa que faz assassino seriado, né? Mas a gente não tem tanta ênfase sobre isso, né? Muitos dos problemas de se identificar de fato esse comportamento. Poderia dar algum exemplo para a gente de casos que você estudou e conseguiu identificar que aquela pessoa era um assassino em série? Então, na verdade, assim, o brasileiro ele tem aquela mania de importar tudo, né? Inclusive o criminoso, né? A gente trabalha com os criminosos importados. Bom, a gente tem vários casos, né? Acho que os mais conhecidos, a gente pode falar do Maníaco do Parque,
né? Do Laerte Orpinelli, daqui do interior de São Paulo, que atuava, inclusive, numa região próxima à minha aqui. Nós temos casos renomados. O Orpinelli, por exemplo, ele é suspeito de mais de 110 casos, né, de ter matado mais de 110 crianças. Ele tem um número bem menor confirmado, mas a suspeita é que chega a 110. Nós temos... Esse Orpinelli é da bicicleta que você falou pra gente no curso? Isso, da bicicleta. A gente fala dele no curso. A gente fala dele no nosso curso. Aí. Legal. E hoje eu tô trocando material com um investigador aqui de uma seccional vizinha. E eu estou tentando... Ele me relatou um caso, ainda está bem cru isso, de um cidadão que teria feito um homicídio em São Paulo, depois foi para Minas, fez um homicídio em Minas, voltou para São Paulo e fez um outro homicídio aqui. E é aqui, ó, 40 quilômetros da minha cidade. Então, esse eu ainda estou levantando. A hora que eu tiver, realmente, se a gente conseguir falar, não, ele tem um perfil de assassino seriado, aí depois eu conto para vocês e a gente retoma o assunto. Mas nós temos, a grande dificuldade nossa está nesse estabelecimento do padrão, né? Porque a gente está muito ligado no que os americanos estudam. Os americanos estudam aquele padrãozinho, mudou 1 milímetro no comportamento, no modus operandi do cara, pode ser outro. Não, e aqui às vezes a gente tem criminosos que têm um padrão meio atípico, e aí dificulta para a própria polícia, mesmo que ela já tenha estabelecido. Temos um assassino seriado. Nós estamos com dificuldade de estabelecer esse padrão nesse indivíduo. Tá? Uhum. Ela é de patrocínio Orpinelli. O nome ela está perguntando. Colocar aqui no Google acha bem fácil. Maníaco da Bem bicicleta, fácil. né? Isso, maníaco da bicicleta. Bem fácil. E aqui a gente teve uma outra pergunta. Fala um pouquinho do maníaco do parque, do ponto de vista da investigação, né? Na verdade, assim, vamos lá. Vamos pegar o caso. Eu vou esquecer a parte pericial e vamos só na parte investigativa do caso do maníaco do parque. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, né, a frase de um colega investigador de polícia aqui da região, que o bandido ele precisa dar sorte todos os dias. A gente precisa dar sorte uma vez só, né? Para conseguir. E às vezes, por mais que a investigação seja bem feita, bem trilhada, você precisa da sorte. Você precisa daquele momento onde os astros se alinham e você consegue aquela informação, identificar aquela pessoa ou algo desse tipo. No caso do maníaco do parque, uma das coisas que facilitou a identificação do Francisco foi a identidade que ele jogou fora no vaso sanitário do local. É óbvio, a investigação já tinha caminhado no sentido de identificá-lo, mas a hora que encontrou a identidade de uma das vítimas que ele havia descartado no vaso sanitário do motor que trabalhava, isso facilitou bastante a investigação. Né? Então, o maníaco, ele é um cara, e a gente fala disso, a gente fala dele no curso com um pouco mais de profundidade, né? Ele era uma pessoa que ele tinha um caráter muito sedutor, né? Ele era o tipo de criminoso que a gente chama em criminologia de sedutor. Ele conseguia seduzir a vítima, não no sentido sexual do termo, mas aquela sedução onde ele fazia com que a pessoa acreditasse que ele, do nada, ia pegar uma motinho pequenininha, levar essa pessoa para o meio de um parque. Quem é daqui de São Paulo, não sei se conhece o Parque do Estado, lá em São Paulo, é uma mata, tipo a mata talvez um pouco maior até do que a da Mata da Tijuca, aí no Rio. E chegava lá, convencia as meninas a tirarem fotos de calcinha, de lingerie.
né? Então, é um cara que tem uma oratória, um senso de convencimento muito grande, né? É o tipo de criminoso que a gente classifica como sedutor. E isso dificultava um pouco a identificação no começo, porque nós não, o pessoal de São Paulo não conseguia chegar nele, porque não tinha vítima que o reconhecesse ou o que desse uma identificação positiva do Laerte, perdão, do Francisco. Uhum. Aqui tem um comentário falando sobre o que eu acho interessante no caso do maníaco é a síndrome de Estocolmo que algumas vítimas desenvolveram. Então, existe também esse fenômeno documentado com relação a esse caso, Léo? Olha, eu acho que assim, documentado, assim, taxativamente, porque quando a gente fala que uma vítima ou uma pessoa, ela está sendo diagnosticada com isso, a gente teria que fechar diagnóstico, né? Com um diagnóstico fechado, não. Pelo menos não que eu me lembre, não que eu me recorde. Mas era um cara que conseguiu, inclusive, casar, estando preso. Ele recebia diversas cartas. Ele recebia muitas cartas de pretendentes, né, sabendo o que ele tinha feito. E aí eu entro numa outra situação, né, já que, né, vamos voltar para os temas polêmicos da conversa, né? Às vezes essa vida errática, essa vida um pouco bandida, acaba atraindo algumas pessoas, por algum motivo, né? Então, o Francisco, ele chegou a ser esse alvo de assédio, mesmo por cartas, não deixava de ser um assédio, né? Então, sim, algumas vítimas, elas o descreviam como uma pessoa dócil, uma pessoa boa, uma pessoa de fácil trato. Então, realmente, a gente tem essas características em algumas das vítimas. Parte disso é por conta desse comportamento sedutor que ele tem. Uhum. E, Léo, você comentou agora há pouco sobre esse aspecto sedutor que ele tinha, né? Essa forma dele agir. E aí isso me puxou uma outra coisa sobre existirem perfis específicos dessas pessoas, né? Você pensa assim, o cara que mata várias pessoas, ele é um cara maluco, mas nem sempre o cara é maluco, né? Então existe uma classificação diferente, ou de repente nunca ele é maluco, não sei. A pessoa tem que ter algum tipo de psicopatia, não sei, A pessoa ela algum pode perfil ter, delimitado. a pessoa ela pode ter, assim, quando a gente fala em criminologia ou a gente fala em investigação, a gente tem que levar em consideração que a gente está lidando com pessoas que em algum momento estiveram emocionalmente perturbadas, né? Elas tiveram né? Acho que ninguém acorda de manhã, quer dizer, eu vou me dizer, né? Eu ia falar assim, ninguém acorda de manhã falando assim, eu acho que eu vou esfaquear meu vizinho. Não sei, Eu talvez acho que alguém. sim. Eu acho que sim. Mas a gente tem um freio social. Nós temos né? Eu brinquei com o meu chefe, né, essa semana. Eu falei assim, olha, é inevitável que algumas pessoas, infelizmente, acabem falecendo nessa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Uhum. Então, de repente, se a gente puder escolher 3, já ajuda, né? Se a gente puder indicar umas 3, é óbvio que a gente tem freio social, né? Todos nós temos. Mas eu acho que não existe uma pessoa no mundo que não tenha falado um dia assim, nossa, se eu pudesse eu enforcava esse daí. Né? Eu acho que todo mundo, o seu chefe, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu amigo, o colega do futebol, todo mundo passa. Mas nós temos um freio social. E algumas pessoas são desprovidas desse freio social. E aí a gente está analisando pessoas que podem ser psicopatas ou sociopatas. E aí, em algum momento, eu tenho um gatilho que quando esse gatilho é acionado, eu tenho uma resposta violenta. Né? Então eu preciso analisar muito bem isso. E às vezes esse gatilho é aquilo que vai dar prazer para aquela pessoa.
É aquilo que vai fazer com que aquela pessoa se sinta melhor. É a forma que ele encontra de se satisfazer. Ah, mas é prejudicando, fazendo mal para outra pessoa. Mas ele não tem essa noção, porque ele não tem aquele limite que nós temos. Né? Eu tenho, você tem, o pessoal que está assistindo a live tem um freio social. E algumas pessoas não têm. Eu costumo indicar para os meus alunos, você vai lembrar do que eu indiquei no curso aí no Rio, aquele filme Um Dia de Fúria. Eu sempre falo para o pessoal, quer ver como uma pessoa surta do nada? Assista Um Dia de Fúria. Né? Tem na Netflix, né? Netflix paga nós, mas tem na Netflix. E é um filme onde você vê que realmente uma pessoa normal, num dia normal, você pode surtar. Realmente, eles são desprovidos de empatia. Na verdade, nem todos. Ou é uma empatia que ela é viciada, é uma empatia que ela está contaminada. Vou pegar o exemplo, o Laertes Orpinelli. O que ele fazia? Só pegando o gancho dessa colocação aqui agora, que a colega fez. A gente vai cair daqui a pouco, mas aí a gente volta depois. Tá. Beleza. Aqui já contando pra mim 15 segundos. A gente vai cair e aí a gente volta. Tá. Beleza, eu espero você me chamar de novo, então. Tá? E eu continuo daqui. Vai cair aqui em 5 segundos. Aí a gente volta daqui a pouquinho. É meio